Olá! Hoje vamos falar de alimentos para o equilíbrio intestinal. Quem for chegando vai dando um oi aí. Quem tá chegando pela primeira vez, a gente geralmente faz live nas quintas-feiras, mas essa semana tem encontro com as alunas, então mudamos a data também. E agora no mês de março tiveram algumas lives extras. Lembrando que sempre vale a pena ter um papel e uma caneta na mão, que eu compartilho bastante informação que vocês podem usar no dia a dia. E principalmente quem participa das lives, lembrem de aplicar também, né? Aplicar os conhecimentos aqui. Às vezes a gente fica muito atrás de informação e ignora o básico, ignora às vezes aquele pequeno detalhe buscando uma coisa muito milagrosa, uma informação, uau, que eu nunca escutei, que vai mudar minha vida. Mas às vezes esses pequenos detalhes que a gente ignora, a gente acaba também deixando de fazer e deixando de ter um progresso, tá? Então, eu falo que eu sempre me surpreendo como pequenas mudanças podem surtir algum efeito. E é claro que quando a gente fala da questão intestinal, de microbiota intestinal, de função digestiva intestinal, existem muitas profundidades, muitos níveis de alteração. A gente fala desde lá da fibra e da água, que é o que todo mundo já escutou, até ao nível que a gente tem acesso hoje, que é entender o microbioma, entender as bactérias específicas que estão no intestino, os gases que elas estão liberando e qual é o tipo de dieta mais específico de acordo com o microbioma. Entender, a gente falou isso muito também quando a gente fez o programa no intestino, de entender que o nosso intestino ele não é só resultado do que a gente come e do que a gente faz hoje. O nosso intestino conta a nossa história. Então ele conta desde a história de quantidade de antibióticos que você usou na infância, a forma como você foi alimentado, amamentado, se você teve já, por exemplo, alguma queda que alterou a sua motilidade intestinal. É claro que a gente tem a capacidade de ir mudando isso ao longo da vida e o principal fator que vai alterar isso é a alimentação, mas às vezes essas outras questões que formaram essa microbiota base, né? Então imagina que é como se fosse uma floresta, uma vegetação nativa, e você pode até ir lá e plantar outras coisas, mas aquela vegetação que nasce naquele local vai ter sempre mais facilidade de proliferar. E essa vegetação nativa é muito determinada pelo nosso histórico. Então, às vezes, a gente fica ali também se batendo um pouquinho porque essa vegetação nativa é mais forte do que o restante, né? E é claro, todo o processo também da gente entender as contaminações, os processos infecciosos que a gente já teve contato. Então, hoje tem se falado muito dos parasitas, mas a gente pensar também na candidíase, mesmo que você não tenha candidíase, você pode ter uma proliferação de fungos no intestino, a gente pode ter uma proliferação de bactérias no intestino, mesmo que elas sejam mais saudáveis, mas se elas estão em excesso, elas podem também causar sintomas que são desagradáveis, né? E tudo isso vai formando ali, que a gente chama de microbioma, de biofilme. Então, né, vai ficando aquela camadinha que mesmo às vezes a gente trabalhando, é um processo que precisa de mais tempo para zerar sintomas, para amenizar o estado de saúde, tá? E eu queria que vocês começassem me contando aqui, quem tá ficando na live, o que trouxe vocês até aqui, o que vocês sentem, o que vocês, quando eu coloquei lá, intestino, alimentos para regulação intestinal, né? O que vocês imaginaram? A minha questão hoje é um intestino preso, ou eu tenho diarreia, ou eu tenho muitos gases, ou eu tenho desconfortos digestivos, ou eu entendo que o meu intestino está causando uma alteração crônica que eu tenho, seja uma alteração na pele, seja uma alteração ginecológica, seja uma alteração autoimune. Então me contem um pouquinho aí sobre vocês. Ninguém tem nada. E até o que a gente vai abordar hoje, gente, existem 2 princípios, tá? Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou explicando essa parte. Existe aquilo que é bom para o intestino,
Então é quando a gente fala, e a gente vai falar um pouquinho mais no final, como manter uma saúde intestinal, como prevenir câncer de cólon, por exemplo, como manter uma boa diversidade da microbiota, que é o que, engasguei com chá, que é o que está mais relacionado com uma proteção da nossa imunidade. Então, isso é o que é bom para o intestino, que é diferente do que é bom para restaurar o intestino. Essa diferença precisa ficar muito clara para vocês, tá? Por quê? Quando a gente está no processo de restauração, talvez o que seja bom para o intestino e que vai ser bom futuramente não seja bom durante o processo de restauração. Por exemplo, probióticos, por exemplo, alimentos fermentados, por exemplo, muitas fibras. Então, geralmente, nos casos que eu já acompanhei e né, do que eu escuto relatos, e até do que eu passei pessoalmente, quando a gente está mal do intestino e precisa restaurar o intestino, esses alimentos que a gente escuta que são bons para o intestino, geralmente não vão cair bem. Eu não sei se alguém já sentiu isso, já teve essa sensação. E até tem alguns estudos que já mostraram, né, que tem um estudo especificamente que ele fez a relação de quem consumia probióticos de forma automedicação, né? Então ia lá e comprava o probiótico que achava que tinha que consumir probiótico. Desculpa. Então essas pessoas, elas tinham mais névoa mental, olha só. Por quê? Porque elas tinham um quadro de desequilíbrio intestinal, que elas provavelmente ouviram que o probiótico ajudava, mas potencialmente elas estavam já com uma alteração com muitas bactérias ali, tanto a nível do intestino grosso quanto talvez no intestino delgado, e consumindo mais probiótico, isso piorou um dos sintomas de desbiose, que é a névoa mental, que é a falta de foco, a sensação de que você tá quase uma sensação de que você não tá presente, tá? Então, por isso que às vezes esse olhar do que é bom para o intestino no momento da regulação intestinal nem sempre dá certo, tá bom? Deixa eu ler aqui então o que vocês me escreveram. Ó, diarreia, gases, arroto e abdômen distendido, síndrome do intestino irritável, prisão de ventre, creio que por cima do intestino irritável, constipação que vem e vai, não consigo identificar o que muda, luto com desbiose desde 2020, precisei tirar glúten, leite e açúcar, e é um inimigo mortal, desde que fui diagnosticado com TDAH. Constipação, desbiose, gastrite, gases de extensão abdominal, quando agrava com a cólica intestinal, constipação, ciclo menstrual irregular, muita cólica. E bem interessante isso, tá? As cólicas menstruais estão muito ligadas com a desbiose intestinal, com a predominância de algumas bactérias e a falta de outras. Micoses na pele, anemia, acne, barriga estufada após as refeições, síndrome do intestino irritável, má absorção de nutrientes, corpo deletando demais vitaminas, descobri que o intestino tem bastante dificuldade. Tá bom, gente, vamos começar então falando de intestino irritável, tá? Posso comer legumes me incham muito, mas no geral qualquer alimento me estufa. É isso aí, é o perfil realmente de quem eu acompanho, trabalho, já acompanhei, já vivi, que é esse negócio de ficar muito estufada, de variar muito o intestino, e aí você tá comendo uma alimentação super saudável, você coloca mais fibra, você coloca vegetais, você coloca os probióticos e você fica mais estufada, mais inchada ainda, tá? Então realmente, por mais que estes sejam alimentos e estratégias bom para o intestino que já está curado, já está equilibrado, está pensando em prevenção de doenças, podem não ser as melhores estratégias para o intestino que está desequilibrado, tá? Vamos falar de síndrome do intestino irritável, então. A síndrome do intestino irritável, ela tem geralmente uma alteração de motilidade, né? E essa alteração de motilidade pode ser acompanhada ou não de dor. Um ponto que eu acho muito importante falar para vocês geralmente, ou nem sempre isso é mencionado numa conduta quando se faz esse diagnóstico, é que cerca de 70% dos casos de síndrome do intestino irritável tem também SIBO. O que é SIBO? É o supercrescimento de bactérias no intestino delgado, que é justamente esses sintomas que vocês falaram, de ficar com distensão, de ficar com arroto, de ficar com diarreia, de ficar com o intestino preso, mas principalmente essa característica de que tudo me faz mal.
E até é interessante essa fala, né, de alguém que falou, já tirei glúten, leite e açúcar, ou percebeu que esses são os piores, mas muito comum também, às vezes, vocês falarem que eu já tirei glúten e leite e continuo ruim, porque às vezes esses alimentos podem ser que precisam ser tirados, mas às vezes eles não são os únicos gatilhos. E lembrando, aqui não é que o alimento é mal, é ruim, mas a combinação do que você está comendo com a sua microbiota não tá te fazendo bem. E aí a gente pode pensar em vários alimentos que são super saudáveis. Eu até mencionei isso na live de endometriose na semana passada, porque endometriose tem uma conexão muito próxima com essa saúde intestinal também, né? Então, às vezes você começa a fazer uma alimentação anti-inflamatória, com repolho, com alho, com brócolis, e você vai ficando cada vez mais inchada, tá? Então, isso realmente tem muito dos alimentos fermentativos que podem piorar esse quadro, mas outras questões aí também. O que a gente vai olhar primeiro para quando a gente tem esses quadros, gente? Se se causa uma constipação ou uma diarreia, geralmente é determinado pelo tipo de gases que estão sendo produzidos ali pelo intestino. Então, geralmente os gases que constipam mais são os gases, o metano, né? Então ele faz tudo ou ficar parado ou voltar. Tá? E o hidrogênio sulfito também pode causar arrotos, essa sensação de tudo voltar. Já o hidrogênio são os gases que tendem a dar mais diarreia. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque talvez vocês já foram submetidas a um teste de SIBO, que é aquele do hidrogênio expirado, né? Então você vai, sopra no saquinho, e talvez mesmo com todos os sintomas que você tem, deu negativo. Por quê? Aqui no Brasil a gente tem um acesso muito limitado a análise desses diferentes tipos de gases. Geralmente a gente só consegue do hidrogênio. E aí você tá com uma baita de uma prisão intestinal, com muito gases, estufamento, e você faz um teste de hidrogênio que tem uma tendência mais para diarreia. Não é padrão, assim, não é uma regra, tá? Mas é uma tendência bem marcada. E aí, claro que vai dar negativo, porque o seu padrão já mostra que você tem talvez uma tendência para outro tipo de gás e não para hidrogênio. Então, isso é algo importante de vocês saberem e considerarem que a gente tem essas limitações nas análises também, tá? Qual que é a primeira coisa que a gente olha para quando a gente tem esse padrão? A pergunta que eu gosto de fazer é: quando isso começou na sua vida? Tá? E essa pergunta, ela vai nos levar para um momento onde essas alterações começaram. Talvez elas começaram há 2 anos atrás, talvez elas começaram depois do seu parto, talvez elas começaram há 20 anos atrás, talvez você se lembra como criança já nesse estado, e é algo muito antigo. Então, mas esse momento de você entender quando elas começaram vai te ajudar muito também a entender esses potenciais gatilhos, tá? Então, alguns parâmetros que são comuns. Começou depois de uma intoxicação alimentar ou uma viagem. Começou depois de um parto cesárea, onde teve muita alteração do intestino. Começou depois que começou a tomar antibióticos, talvez para infecção urinária de repetição, talvez para acne, e aí foi só piorando, tá? Começou depois de um período de estresse. E quando na infância, geralmente já tinha ali ou um contexto de infância que tomou muito antibiótico, ou potencialmente realmente uma sensibilidade alimentar que não foi identificada. Então são coisas para vocês perceberem, até quem tiver clareza disso, quando começou essas alterações, me contem aqui, tá? Pra vocês irem conseguindo fechar um pouquinho, entender esse gatilho, direciona bastante também pra conduta, tá? E aí, gente, realmente a gente tem ali dos alimentos, né? A gente vai falar dos alimentos para incluir, mas eu tenho que destacar que para a gente melhorar esse estado, muitas vezes é necessário sim a gente retirar alimentos, não só glúten e laticínios, além dos fermentativos, tá? Então existem especificidades, então pode ter gente que reage, por exemplo, a abóbora, porque é um alimento mais rico em salicilato. Pode ter gente que reage à cúrcuma, mesmo ela tendo benefícios para o nosso intestino. Pode ter gente que reage a todos os fermentados. Então, vão ter algumas especificidades ali que não são uma sensibilidade a um alimento específico, mas aos químicos dos alimentos. E aqui a gente fala principalmente de 3, que são os salicilatos, a histamina e os oxalatos.
Então, e o enxofre, né? Então, esses 4 químicos dos alimentos às vezes nos confundem muito. Porque você fala, poxa, mas eu não comi nada com glúten, mas eu ainda tô passando mal. Ah, o que foi? Ah, talvez naquela refeição tinha leite de coco, tinha cúrcuma, tinha cacau, tinha muitos químicos dos alimentos que o intestino que tá precisando de ajuda talvez não consiga digerir bem, tá? Então, só para vocês mencionar por alto, a gente não vai entrar nessa parte, porque como a gente não sabe de especificidades aqui, que geralmente a gente investiga através de questionário, exames, se a gente for falar de tudo que é gatilho, vocês vão literalmente sair com a sensação de que não podem comer nada. E essa não é a ideia, porque quando a gente retira coisas específicas é quando a gente tem mais informações sobre um contexto. Aqui a gente vai estar falando do que incluir, tá bom? E aí, vamos começar por essa diferença de constipação e diarreia, tá? Então, vamos começar por aí. Quando a gente pensa em constipação, eu vou pensar em primeira coisa. Alimentos que chamam procinéticos, que tem o efeito procinético, tá? Talvez, eventualmente, você já foi em algum médico e ele te passou um medicamento que ele fala, olha, esse medicamento vai estimular a motilidade do seu intestino. E a gente tem alimentos que fazem isso também. 2 principais. Gengibre, eu falo bastante do gengibre porque ele realmente tem muitos efeitos. Então aqui ele entra tanto com o efeito procinético de melhorar essa motilidade, ele entra com o efeito carminativo, que é de reduzir os gases também. E ele entra com efeito digestivo, de melhorar a digestão, tá? Então, realmente, o gengibre, para quem tem constipação, pode ser uma coisa bem legal. E um outro procinético que a gente tem é o limoleno, que está na casca das frutas cítricas, limão principalmente. Então, você pode congelar o limão, depois raspar essa casquinha e fazer um chá de gengibre com limão, por exemplo, tá? Isso vai ajudar bastante nesse efeito de motilidade. Um segundo ponto é a gente melhorar a lubrificação dessas fezes. Como que a gente melhora a lubrificação das fezes? Com a presença de gordura na dieta e com a presença de líquidos no intestino. Muitas vezes o processo digestivo tá tão difícil que conforme o bolo fecal vai passando pelo intestino, ele fica ali tentando digerir aquele alimento e tentando digerir. E nesse processo de tentar digerir, o que vai acontecendo? Vai sugando a água do bolo fecal. E aí você faz aquelas fezes super secas em bolinha. Então, se você tem um bom consumo de fibra e de água e ainda assim você faz fezes muito secas em bolinha, você provavelmente está tendo dificuldade de digerir algum alimento, tá? Dica número 1, que está fora do contexto do glúten e do leite, para quem tem o intestino desse perfil. Observem o consumo de carne vermelha de vocês. É muito comum quando a gente tem um intestino que está com um funcionamento ali afetado, a gente ter uma digestão da parte de estômago também afetada. Então isso pode ser um fator, tá? E eu percebo que tem alguns perfis de pessoa, principalmente pessoas do tipo sanguíneo A, isso não é científico, é uma observação clínica, tá? Que tendem a se inflamar muito mais fácil com carne vermelha. Então elas vão ficar muito constipadas com carne vermelha, elas vão ter mais dor de cabeça com carne vermelha, elas podem ter mais dor articular. E às vezes é algo que você tá ali naquele padrão do eu tô comendo proteína e vegetais e tá tudo bem, mas talvez no seu caso não seja a melhor combinação para ti, tá? Alguém já observou esse padrão? Até de testar a carne vermelha ou não? E aí, já vou ler os comentários de vocês também, tá, gente? Só vou fechar essa conclusão da constipação, que tem umas perguntas bem legais. Então, observem isso. Então, a gente falou ali dos procinéticos, de alimentos que estão com uma difícil digestão, tá? E um terceiro ponto é realmente o equilíbrio de minerais. Quais minerais que fazem o intestino funcionar bem e normalmente? Principalmente magnésio e potássio. Então, já é conhecido ali o uso de magnésio com efeito laxante. Eu não indico muito ficar usando aqueles que são
um efeito laxante desconfortável, mas a gente tem, por exemplo, o citrato de magnésio e o óxido de magnésio que podem melhorar essa lubrificação das fezes, tá? E eu gosto muito também da aloe vera, que entra aqui, ela é muito rica em magnésio, 100 ml de aloe vera tem 100 miligramas de magnésio, quando geralmente a gente trabalha ali com 300 a 500 na suplementação, então já tem uma quantidade bem legal. Tem um nível de potássio bem legal também, e ela aumenta muito, melhora muito a parte da mucosa intestinal, que a gente vai falar sobre ela um pouco mais também, tá? Então, é um alimento, é claro que tem que fazer todo o processo de retirá-lo aí, não comprar produtos que já tem esse processamento, mas é um alimento bem legal, realmente, principalmente se tem alguma questão gástrica, de úlcera, de dor de estômago, quando tá em jejum, então eu gosto bastante da aloe vera também. Ó, a Adriana perguntou, vou abrir aqui um pouquinho para perguntas, tá? Pri, como sabemos se temos ou não desbiose? Então, tem algumas formas, assim, da gente ter uma noção, tá? A desbiose é a alteração da diversidade, né? Mas a gente pode também ter essa formação de gases modificada, a gente pode ter uma predominância de um grupo de bactérias em relação ao outro, tá? Mas a forma mais barata seria pelo coprológico funcional, quando a gente olha para os ácidos orgânicos dentro do coprológico funcional e a gente vê se o valor está mais abaixo ou mais acima, a gente tem uma noção se tem um super crescimento bacteriano ou uma falta de crescimento bacteriano. E aí a vantagem é que é um exame que geralmente os planos cobrem, então é um exame bem acessível, tá? E é claro, para ser mais específico, realmente fazendo um microbioma intestinal, onde você tem realmente o valor de diversidade, a relação entre os grupos, a presença das bactérias específicas que estão ali e tudo mais. Ó, a Lese Miguel falou 33 dias sem os alimentos fermentativos, né, que é FODMAPs, e nada mudou. Então, o seu caso não é esse processo dos fermentativos, tá? Quando a gente faz uma redução dos fermentativos e nada mudou, ou você pode ter aí uma proliferação de fungos que está causando os seus sintomas, ou você pode ter uma sensibilidade específica a alguns desses alimentos, né? Então, realmente pensar por um caminho diferente, talvez o seu caso não seja de SIBO, pode ser de SIFO, pode ser de alguma questão ali de equilíbrio de bactérias, tá? E até um ponto importante dos fermentativos, quem faz uma dieta com baixo nível de fermentativos e precisa dessa dieta sente uma diferença rápida. Geralmente em uma semana já sente diferença. Mas um ponto bem importante aqui a primeira parte é a gente reduzir os sintomas. Mas quando a gente reduz os sintomas, não necessariamente a gente tratou a doença ou a alteração. Doença não, mas a gente tratou a alteração, tá? Quando a gente reduz sintoma, então, olha, tirei os fermentativos, aquelas bactérias que qualquer coisa que eu comia, elas ficavam ali toda felizinha, comendo aquilo, produzindo gases, o que deixava a barriga distendida. Então agora elas não se alimentam de mais nada. Quando elas não se alimentam de mais nada, eu melhorei aquela sensação. Mas logo que eu introduzo algo novamente, eu sinto tudo aquilo de novo. Por quê? Parte das bactérias ainda estão ali. Então, para a gente mudar a longo prazo, a gente realmente precisa fazer o processo mais de restauração, que é usar os antimicrobianos, que é atuar no processo de detoxificação e fechar a barreira ali da permeabilidade intestinal. Porque se a gente só reduz o sintoma e acha que isso é o tratamento, a gente fica com a sensação que a gente nunca melhora. Porque a gente está sempre nesse ciclo que não atuou ali na causa raiz, tá? E eu não quero dizer pra vocês que esse processo necessariamente é fácil, tá, gente? Quando a gente fala de restauração intestinal, pode ser um processo de 3 meses, pode ser um processo de 6, pode ser um processo de 1 ano, pode ser um processo de 2 anos. Depende do quanto de camada ali tem que você foi acumulando ao longo da vida. Então, como os alimentos, eles são muito junto, tudo tá junto ali, tanto esses compostos que eu falei pra vocês, quanto os fermentativos, e como a gente não pode parar de se alimentar para tratar o intestino, né? Eu falo, se a gente quebra a perna, a gente vai lá, engessa a perna, fica um mês lá parado e melhora, mas o intestino não tem como a gente ficar um mês de jejum e melhorar.
Então, esse é o desafio, é a gente continuar se alimentando, continuar restaurando essas bactérias intestinais, entendendo os fatores inflamatórios que estão ali, os fatores digestivos, mas pensar no processo realmente mais de longo prazo, tá? E aí, que é um pouquinho diferente, por exemplo, dos quadros de colite, né? Quando a gente pensa em colite, é realmente uma inflamação. E aí a gente olha um pouquinho diferente para quem tem só um quadro, por exemplo, de desbiose, tá? Nos quadros inflamatórios, ainda mais eu penso, então, o que mais inflama, gera esses processos inflamatórios no nosso intestino, tá? As carnes vermelhas, os embutidos, né? Principalmente porque eles têm os nitritos, os nitratos, então são bem conhecidos por causar câncer de colo retal. Todo o processo de excesso de gordura saturada, tá? Então, tanto é que isso eles usam em modelos animais para estudo, eles fazem uma dieta com muita gordura saturada para alterar o microbioma e aumentar a permeabilidade intestinal. Aqui entra excesso de gordura de carne, excesso de, às vezes, manteiga, excesso de óleo de coco. É claro que algumas pessoas vão ter uma tolerância um pouco melhor para isso do que outras, tá? Às vezes algumas pessoas, antes de sentir no intestino, já sentem na pele esse aumento da gordura saturada. Mas como um todo, o que se fala é disso. Então as dietas que têm muita proteína e gordura, principalmente se são dietas com pouco vegetais, elas tendem a ser dietas mais inflamatórias. Porém, o que inflama o intestino de uma pessoa pode ser diferente do que inflama o intestino de outra pessoa. Vão ter pessoas que vão se sentir muito inflamadas comendo leguminosas, por exemplo. Ervilha, feijão, grão de bico. E vão ter pessoas que vão se sentir muito inflamadas comendo proteínas animais, tá? Então, a gente entender também que o que causa esse disparo é diferente para cada pessoa, tá? Aí a Jaque falou, estou tendo muita diarreia, fiz colonoscopia e não deu nada. Estou desconfiada que sou celíaca, tirei glúten faz 3 dias, estou me sentindo um pouquinho melhor, preciso de fazer exames para constar. Tá, já que a Jaque falou isso, vamos entrar então na parte da diarreia, tá, gente? Quando a gente tá com diarreia, realmente precisa entender e investigar. Por quê? Pode ser uma questão de doença inflamatória intestinal, então tem que entender e fazer exames para descartar a possibilidade de ter uma inflamação ali, tá? Pode ser uma questão de parasitas, tanto parasitas quanto contaminações bacterianas, então Shigella, Salmonella, isso pode acontecer também. E aí geralmente é aquela diarreia que começou em um momento muito específico e não melhorou mais, tá? Até esses dias eu vi um vídeo de um médico fazendo colonoscopia e falando, olha, a quantidade de vermes, a gente deu antibiótico e não tinha melhorado, e daí a gente decidiu fazer uma colonoscopia. E eu fiquei pensando comigo, eu falei, cara, mas por que ele não pediu outros exames menos invasivos antes de fazer uma colonoscopia? Ele poderia ter pedido um coprológico funcional, ele poderia ter pedido uma calprotectina, ele poderia ter pedido várias outras coisas antes de fazer uma colonoscopia, né? E a colonoscopia, ela avalia a estrutura. É claro que ela vai ver ali se na mucosa tem inflamação, se tem alteração de vilosidade, ela também tem o seu papel muito importante. Mas muitas vezes a gente não tem uma alteração estrutural, a gente tem uma alteração funcional, ou seja, a interação do alimento com a minha mucosa ou a interação do microbioma com a minha mucosa, e isso acaba causando um sintoma de diarreia, tá? As dicas que eu vou dar aqui pra vocês são dicas, mas vocês não podem ficar só fazendo isso e não investigar mais a fundo, tá? Então, vocês realmente têm que ter esse processo de investigação. É o que eu tento trazer muito para as minhas alunas, olha, para esse sintoma aqui, dá uma olhada desse exame, para isso aqui, já tentou isso, então vamos olhar para aquilo. Então, tem que ter esse processo de investigação pra gente não ficar tapando o sintoma, tá? E uma outra coisa que a Jaque mencionou ali, que tá desconfiada que é celíaca. Gente, se tem uma desconfiança que você passa mal com trigo, você pode fazer um teste de retirada e reintrodução. Mesmo quem não é celíaca pode ter uma sensibilidade não celíaca ao glúten. E mesmo quem não tem sensibilidade, não tem teste genético positivo, não tem anticorpos positivos, pode eventualmente ter uma reação pontual ao glúten, porque ele é uma proteína de mais difícil digestão e porque ele também pode piorar a permeabilidade intestinal, tá? Então você já tá ali com muitas bactérias desequilibradas no intestino, e aí vem um alimento que abre a portinha do seu intestino,
todas as bactérias desequilibradas conseguem entrar mais para sua corrente sanguínea, tá? Mas, se você realmente tem sintomas muito claros com relação ao glúten, você tem que descartar a possibilidade de ser celíaca e não ficar só retirando, eu vou tirar da minha dieta porque eu fico melhor sem ele. Então tem que sempre descartar essa possibilidade, porque a gente entra em questões mais importantes aí, como mudança da massa óssea, como realmente o processo inflamatório, né? Então a gente entra em processos que precisam ser considerados, tá? Mas o que eu considero aí para quem tem o intestino mais solto, tá? Então a glutamina, alguém já me perguntou ali na caixinha o que eu achava da glutamina. Ela é um aminoácido que alimenta os enterócitos. O que são os enterócitos? São as bactérias ali do intestino, né? No geral, ela é legal para melhorar essa permeabilidade intestinal, mas eu costumo usar a glutamina de mais longo prazo, ou por mais tempo, ou até ter uma intervenção com glutamina, mais para quem tem intestino solto. Para quem tem intestino preso, nem sempre eu uso a glutamina, eu acabo usando outras estratégias de melhorar a permeabilidade intestinal, tá? Mas se você tem intestino solto, pode usar com certeza. Ou fez uso de antibiótico, desequilibrou, teve uma virose, com certeza a glutamina vai te ajudar bastante ali num uso pontual dentro de 30 dias, tá? Vocês podem usar de 5 a 10 gramas por dia. E outra coisa que é muito legal é realmente o Saccharomyces boulardii, que é um probiótico que ele tem um efeito de competição ali dentro do microbioma. A bateria tá fraca, acho que dá tempo. Então ele acaba melhorando bastante essa proteção ali imunológica, tá? Tanto é que o Saccharomyces boulardii é usado até em crianças, em adultos, e a gente encontra na farmácia, né? O Repoflor ou o... esqueci o outro nome, mas já eu lembro, tá? Então são duas estratégias que a gente pode usar. Porém, lembrando, né, que tem essas outras questões, sensibilidade alimentar, pode dar muito essas fezes soltas, má absorção de gordura, pode dar muito essas fezes soltas, e aí geralmente fezes amareladas ou fétidas. Acibo do tipo diarreia também pode dar essas fezes soltas. Então, realmente, se é algo muito crônico seu, investigue, tá? Não fique só tratando o sintoma, tá bom? E aí, na parte de chás, o chá de camomila é muito bem-vindo nessa questão, tá? A gente tem falado bastante... Isso, Floratil. Obrigada, Paty. A gente tem falado bastante da parte da estamina, né? Dos sintomas estaminas, a questão ginecológica, mas no intestino, a estamina também pode causar uma alteração no metabolismo da serotonina ali intestinal. E a serotonina a nível intestinal, ela controla principalmente a motilidade intestinal. Então, quando a gente tem alteração no metabolismo de serotonina, ou a gente vai ter um intestino muito solto, ou muito preso, tá? Não é serotonina cerebral, é serotonina a nível intestinal. E aí a gente pensa muito nessa parte de estamina. Então, será que você tem sensibilidade a algum alimento específico? Será que você não consegue degradar a estamina? Será que talvez você tenha uma reação por IgE? Então, não é um alimento que te faz mal ali depois de 3 dias. É um alimento que encostou na sua mucosa e ele já causa uma reação, tá? Então, são coisas que a gente precisa considerar aí. Tá bom? Da prisão de ventre a gente falou já um pouco antes, então quem perdeu volta ali da prisão de ventre. Aí eu vou falar agora, gente, Alexia, prisão de ventre, muco nas fezes, gases, cólica, tem intolerância à lactose, endometriose intestinal, sensibilidade a glúten, diverticulite, que é bem o que a gente falou na live passada, tá? Da relação do intestino com a endometriose, e aí por isso que no meu método eu começo, vamos trabalhar digestão e intestino primeiro. Quem tem mais pontuação para sintomas digestivos não fica só 1 semana no recesso digestivo, fica pelo menos 4 semanas. E quem tem endometriose, eu sugiro fazer 4 vezes ao ano reset digestivo, usando os fitoterápicos que modulam a parte intestinal, tá? Então realmente tem muita relação mesmo. E aí a gente falou então um pouco mais de sintomas, tá? Então, vou dar um resuminho aqui da live até agora para quem chegou. Para quem chegou depois. Eu comecei pontuando para vocês que a gente
usar alimentos que são bons para o intestino é diferente dos alimentos que são bons durante a restauração intestinal, tá? Nem sempre os alimentos que são bons para o intestino vão fazer bem em quem está com o intestino desequilibrado. Então a gente precisa primeiro entender isso. Depois a gente falou dos alimentos que podem ajudar na constipação e o que a gente precisa pensar e considerar nesses casos. Agora, dos alimentos que podem ajudar na diarreia, mas também todo o contexto que a gente precisa considerar nesses casos, da gente não ficar só tratando o sintoma, tá? E agora, focando bastante nessa parte dessa sensação de desconforto, de gases, né? Até fizeram uma pergunta na caixinha que eu achei bem legal, que é assim, é comum ter quantos gases que a gente tem que eliminar por dia ou alguma coisa assim. Gente, é esperado que a gente solte pum, tá? Ao longo do dia, mas se você percebe que tá soltando pum, já tem algo errado. Como que é o pum saudável, tá? É um pum que você solta, que você não sente cheiro e eventualmente você nem presta atenção, nem percebeu que você soltou. Como que é o pum não saudável? É o pum que a todo momento você fica com vontade de soltar, que você fica se segurando, que ele sai às vezes ou com cheiro muito fétido. Então é um pum que incomoda a sua vida social, é um pum que te atrapalha. É um pum que às vezes você tá no meio de um contexto social e ele tá ali. Eu quero sair. Então se você percebe o seu pum, já tem algum desequilíbrio ali, tá? Se você percebe o pum do outro, o outro também já tem um desequilíbrio, tá? Então o pum é para ele sair sem ser percebido. Quando a gente tá percebendo e quando a gente tá pensando nele, já tem algo ali a ser olhado, tá? Vamos lá. Então, essa parte dos carminativos. O que são os carminativos? São os alimentos, ervas, fitoterápicos que ajudam a reduzir essa formação de gases, tá? Quando que a gente vai usar esses chás, gente? Nas situações de emergência. Comi e senti muito mal. Eles dificilmente vão prevenir ou vão tratar a formação de gases, tá? Mas no momento que você tá se sentindo muito mal, com a barriga totalmente distendida, que você faz aquela papação assim na barriga e tá um balão dentro, eles podem eventualmente vir a ajudar, tá? Então vamos lá, é o chá de erva doce, anis e o gengibre. Então são os 3 principais que eu gosto bastante como carminativos. Às vezes quando a barriga tá com muita distensão, a gente pode eventualmente usar o carvão vegetal, que ele funciona como uma esponja e absorve os gases, mas lembrando que doses muito altas vão prender mais o intestino. Então ele pode ser muito bem-vindo para quem tem o intestino mais para solto, mas muitas vezes, se você tá com o intestino preso, os gases são justamente porque as fezes estão paradas. Então às vezes vale a pena você ir lá atrás do gengibre para fazer motilidade, vale a pena de você tomar o magnésio para também fazer motilidade e tudo isso ir melhorando, tá? Lembrando que motilidade, se você ficou o dia inteiro sentada, tomando um monte de suplemento para o intestino, não espere melhorar 100%. A gente precisa se movimentar, a gente precisa levantar, a gente precisa mexer a pelve, oxigenar ali o intestino, melhorar toda essa região. Na live passada eu falei também da importância da osteopatia para pessoas que já tiveram intervenções cirúrgicas na região da pelve, seja se você fez uma cesárea, retirou um ovário, fez alguma intervenção no útero, fez uma cirurgia de endometriose, então isso pode afetar muito o funcionamento do intestino também, tá? Agora, qual que é a melhor coisa, gente? Qual que é a melhor coisa para quem tem esses sintomas digestivos muito agudos, muitos gases, tudo que você come faz mal? Fazer um jejum maior, tá? Porque quando a gente faz jejum, a gente deixa de alimentar essas bactérias que estão ali a toda hora produzindo um monte de coisa e tentando dar conta de digerir tudo isso que a gente está consumindo. E a gente também permite que as células do intestino tenham mais tempo para se restaurar. Então, de forma geral, o jejum de 12 horas entre o jantar e o café da manhã é ótimo, mas realmente quando tá muito mal, existem algumas condutas diferentes de jejum que a gente pode usar, usando caldos, chás ou uma dieta que é uma monodieta, que você come só um tipo de alimento ao longo do dia. Mas isso é uma das coisas mais restaurativas que tem, porque isso realmente abaixa o fogo ali de todo esse processo digestivo que tá literalmente borbulhante. E muitas vezes quando a gente tá mal, quando a gente tá com o intestino preso, ou quando a gente tá com diarreia ou muitos gases, a gente fica tentando tomar
um monte de coisa para melhorar, principalmente quem tá com o intestino preso. E às vezes o que você precisa realmente fazer um jejum e não tomar nada, tomar no máximo um chá, deitar, fazer uma massagem de motilidade, caminhar, para ver se o seu corpo dá conta de digerir tudo aquilo que ele não tá conseguindo, porque realmente é um processo de estagnação, tá? Então realmente considerem fazer isso quando vocês estiverem muito mal. Tá bom? E aí, antes de entrar em mais dúvidas, eu queria mencionar algumas questões que a gente fala da permeabilidade intestinal, tá? Então, como que uma alteração no intestino vai disparar para doenças mais crônicas ou inflamatórias, ou, por exemplo, a névoa mental que eu falei para vocês, né? Que algumas pessoas têm a piora da cognição, piora dessa percepção de atenção por conta do intestino. Por causa da tal da permeabilidade intestinal. Então, a gente está aqui com alimentos, bactérias, né? Porém, quando essa portinha do intestino, que imagina que é como se fosse uma peneira, ela tá um pouquinho mais aberta, esse suco todo que está sendo processado aqui, que deveria se manter só aqui, passa para dentro. Isso a gente chama de endotaxemia, ou seja, a gente tem como se fosse uma autocontaminação. E é daí que surge também um processo inflamatório de autoinflamação. O meu processo digestivo tá tão desbiótico que eu acabo colocando para dentro partículas ali de bactérias, né? E gases e conteúdos que ativam toda essa alteração imunológica depois, tá? E aí, uma das coisas que a gente faz nesse processo de restauração intestinal é trabalhar nessa permeabilidade intestinal. As portinhas que estavam abertas, elas ficarem mais fechadinhas. É claro que a gente sempre tem que atuar nos fatores que estão estimulando essa abertura, mas a gente usa também alguns nutrientes, alimentos, processos para fechar essa portinha aqui, tá? A glutamina que eu falei para vocês é um deles, a aloe vera que eu já falei para vocês também é outro que ajuda nesse processo. A gente também tem também o zinco carnosina, então tem alguns nutrientes que ajudam nesse processo. É claro que uma adequada nutrição, vitamina A, vitamina B1, zinco, vai ser importante para formar essa camadinha aqui e deixar ela mais grossinha e mais protegida. Mas tem um chá que é muito fácil, comum, de fácil acesso e é bem falado na saúde da mulher, que também pode ajudar nesse processo, tá? Ele ajuda de duas formas. Ele inibe essa endotaxemia, então ele reduz essa entrada de compostos que estão aqui no intestino para dentro do nosso corpo. E ele reduz também um pouco da formação de histamina a nível intestinal e dá uma acalmada, que é o chá de camomila, tá? Então é um chá bem legal para a gente considerar, por exemplo, se você está no processo de fazer esse jejum para melhorar o seu processo digestivo, você pode incluir o chá de camomila, porque ele vai diminuir também essa endotaxemia, tá? Só vou ler dois então aqui, que a Laura, né? Diarreia há meses, muitos gases, tirei glúten e leite há 2 meses sem melhora. Então, novamente, é esse exemplo, né? Vocês começam tirando glúten e leite, mas tem que entender aí parasitose, inflamação, infecção intestinal, tá? Essa mucosa, às vezes, está tão desgastada, que é o intestino careca, que a gente fala, que nada retém ali, então realmente tem que olhar para outras coisas, tá? E aí, quando tem muco nas fezes e sangue nas fezes, tem que olhar também muito para o processo intestinal, realmente levar isso a sério, tá, gente? Uso sulfato ferroso, é horrível para prisão de ventre e sintomas, e é horrível para desbiose também. O sulfato ferroso, em quem tem uma desbiose, ele vai mais alimentar, se tem um processo de crescimento fúngico ali, um processo de parasita, ele vai mais alimentar esses micro-organismos do que te dar ferro mesmo. Então, uma das piores formas da gente suplementar ferro, tá? Magnésio inositol é bom para isso? Não, o magnésio inositol vai ter mais uma função como calmante e não atua muito na parte do intestino, tá? O Floretil que eu mencionei, vocês podem usar ali de 7 dias, dependendo do processo de quem tá com o intestino muito solto.
Mas, às vezes eu prolongo esse uso, mas depende muito, aí a gente tem que sempre ficar de olho, porque senão vai prender muito, tá? Mas pensando em competição, às vezes nos processos de cândida, a gente usa também, tá? A Isa falou que fez cirurgia de vesícula e ficou com muitos gases, né? Por quê? Porque agora a sua bile não é liberada só quando você come alimentos com gordura, ela é liberada a todo momento, e isso causa uma alteração ali também. Na parte do microbioma, né? Então a gente tem até a conjugação da bile. Então algumas bactérias fazem essa bile, parte dos compostos da bile serem reabsorvidos. E dependendo como tá esse microbioma, gera um processo mais fermentativo ali, tá? Às vezes até de má digestão da própria gordura. E aí é isso, ó, não posso comer pipoca, coco seco. Tem gente que reage a abacate, né? Então é muito individual, dependendo do composto que tem nos alimentos ali. Dentro dos alimentos fermentativos, a gente tem várias famílias, então tem os polióis, tem os fruto-oligosacarídeos, então às vezes você reage a algo mais específico, mas realmente é muito tratar o todo, tá? Chá de camomila para quem tem síndrome do intestino irritável não estufa mais? Olha, eu diria depende, tá? Quando o assunto é intestino, eu falo depende, porque cada um tem gente que estufa com chá preto, tem gente que estufa quando tem muitos compostos ativos, muitos polifenóis, mas no geral o camomila não. Você pode fazer um chá mais fraquinho e até associar com a erva doce, ele tende a ser bem tolerado, tá? A Daniela falou, Pri, que suspeito que eu e minha filha estamos com síndrome fúngica e desbiose. Minha filha só tem 10 anos, posso usar suas dicas nela também? Essas dicas de alimentos, sim, com certeza, tá? E aí, síndrome fúngico em criança é pensar muito no açúcar, né? Se tem esse consumo de açúcar, farináceos, geralmente o fungo dá mais vontade. E tem que geralmente melhorar muito a parte da imunidade também, dá pra usar própolis em pequenas doses, mas já começar a atuar nisso e o cuidado máximo no uso de antibiótico, porque é uma das coisas que mais aumenta fungo, tá? Pri, diminuição na produção do colágeno dificulta a fechada das paredes do intestino? Ótima pergunta, que daí eu já vou entrar no próximo alimento, tá? Eu diria que sim, tá? Então, quando eu tava lendo sobre isso, eles fizeram um estudo com pessoas que tinham esse aumento da permeabilidade e a nível sanguíneo eles viram que tinha um menor nível de colágeno. Geralmente, quando a parede está muito fina, digamos, é uma pessoa que está depletada como um todo, assim. Então, às vezes está faltando aminoácidos, às vezes está faltando vitaminas, minerais, e isso é uma ótima relação, porque se a gente lembrar que a mucosa do intestino é colágeno, né, e uma perda como um todo do colágeno que acontece às vezes por um processo de falta de consumo, por um processo de aumento da glicação que a gente fala, né? Então aquele colágeno vai se quebrando, por um processo de envelhecimento que naturalmente a gente vai perdendo colágeno. Então uma conexão bem legal. E aí o outro alimento que eu acho muito legal e uso muito para os processos, para os protocolos de saúde intestinal, é o caldo de ossos, que eu chamo de caldo terapêutico, né? Que é aquele caldo que a gente distrai todo aquele colágeno natural e você consome aquilo. Então aquilo realmente ele tem muito desse colágeno que ajuda nesse fechamento da permeabilidade, e também tem muitos minerais, isso é muito legal. Então ele vai ter o potássio, ele vai ter o magnésio, ele tem um pouco de cálcio, isso é muito legal para essa restauração intestinal. Sempre lembrando que se você faz o caldo, você tem que tirar o excesso de gordura sobrenadante, tá? Mas aqui, meu marido até tira sarro, porque sempre que eu consumo frango, eu guardo os ossinhos, eu vou congelando todos os ossinhos. E aí chega um dia que eu faço caldo só com os ossos. Mas vocês podem fazer com pé de galinha, pode fazer com frango inteiro, enfim. Mas ele tem que ficar aquela gelatina mesmo, né? Aquele caldo gelatinoso que quando você põe na geladeira ele endurece todo, tá? Os suplementos de colágeno aqui podem ajudar bastante também, para quem não gosta de fazer o caldo. E quem é vegano, às vezes eu até indico alguns suplementos que tem os aminoácidos do colágeno, né? Que tem essa opção também. Porque realmente, às vezes a gente não precisa só adequar a proteína, a gente precisa adequar alguns aminoácidos específicos para a restauração, tá? Então, realmente essa parte do colágeno é bem legal que você mencionou.
Vitamina D ajuda a deixar a camada mais impermeável? Perfeito, Jane, ajuda também, tá? Até teve um estudo recente que eu coloquei no Stories, que eles mostravam a relação da permeabilidade intestinal com a maior formação de miomas. E aí o que eles estavam usando para melhorar essa permeabilidade intestinal era justamente a vitamina D. Então, níveis baixos, eu considero ideal ali acima de 50, também pode afetar essa parte do processo da permeabilidade intestinal. E esse é um dos desafios das restaurações intestinais, porque quanto mais desnutrido está o nosso intestino, menos nutriente ele absorve, mais desnutrido a gente fica como um todo. E quanto mais desnutrido a gente está como um todo, mais fraquinho fica o nosso intestino. Então, muitas vezes a gente precisa trabalhar nesse processo de repor nutrientes, mas de uma forma muito cuidadosa, com alimentos que são super ricos em nutrientes, como caldo de ossos, para o corpo ir se restaurando também, tá? Porque, imagina, o intestino é o segundo maior órgão do corpo, né? Depois da pele. Então, se tá faltando alguma coisa, ele sente. Inclusive oxigênio. Então, quem tem síndrome do intestino irritável, observem muito isso. Se às vezes vocês não fazem uma hipóxia sem perceber ou por estarem nervosas, e é justamente o momento que vocês sentem aquela dor aqui na lateral, tá? Eu sei exatamente onde é, que eu já senti bastante também isso. Que é uma dor ali que às vezes parece que tá contraindo ou tá fazendo um estufamento, porque é justamente esse processo de... como se fosse uma cãibra intestinal mesmo, tá? Pensem nesse processo como se fosse uma cãibra intestinal. Bom, deixa eu ver aqui, ó. Eu vou falar agora de mais 3 alimentos que eu coloquei aqui, tá? Pra gente ir finalizando a nossa conversa. A parte do intestino, gente, é muito ampla, tá? Eu fiquei até com dificuldade de definir, assim, o que a gente falaria, porque a gente tem realmente muitas coisas a serem consideradas, investigadas, muitas variações. Então, eu tô dando aqui pra vocês alguns dos primeiros passos, pensando nesse processo mais do incluir mesmo, para não ficarem também, né, com a sensação de que tem que tirar tudo, tá? Então, às vezes, nutrindo, incluindo, fazendo um jejum, já ajuda muito. E claro que a gente tem um contexto hoje que dificulta muito isso. Quais são os contextos? Com facilidade a gente come, não prestando atenção no que a gente está comendo. Aposto que talvez tenha alguém assistindo a live almoçando, por exemplo. A gente come correndo, né? Quem é mãe, às vezes está ali na correria de dar comida para as crianças e comer junto. Então todo esse processo diminui em cerca de 30% as nossas enzimas digestivas. A gente tem acesso a muitos alimentos ao mesmo tempo. Você hoje consegue comer um sushi junto com uma carne de churrasco, junto com uma sobremesa de leite, junto com uma guacamole. Então, assim, se a gente pensar, é uma mistureba do caramba que antes não existia. Que antes era aquela refeição com aquele alimento, com talvez 3 variedades de alimentos. E hoje a gente consegue, principalmente aqui na cultura do Brasil, do buffet aquilo, que a gente, né, tem o potencial de fazer uma mistureba se a gente quiser. Isso atrapalha muito o processo digestivo também, tá? Então vamos lá. Mais 3 alimentos. O outro deles, gente, que atua muito na inflamação intestinal, mesmo que não esteja junto de gengibre nem pimenta, é a cúrcuma, tá? É todo mundo que vai ficar bem com a cúrcuma? Não necessariamente, mas os processos de inflamação, mesmo que ele não seja absorvido, ele vai atuar reduzindo a inflamação intestinal. Porque geralmente a gente fala, né, associa a cúrcuma com gengibre, a pimenta para melhor absorção. Eu não gosto de associar a pimenta, porque a pimenta pode aumentar a permeabilidade intestinal em algumas pessoas. Mas se você consumir ele puro, por exemplo, você pode cozinhar o arroz com pedacinhos da cúrcuma, né, fresca, e você fica ali com o arroz com a cúrcuma já. Isso já tem uma atuação ali a nível intestinal, reduzindo a inflamação, tá? Lembrando que inflamação é sempre um equilíbrio. Quanto de coisa você está colocando que inflama versus o quanto de coisa você está colocando que desinflama, tá? E aí um outro alimento que a gente pode considerar também, na verdade, alimentos que são alimentos que alimentam um tipo de bactéria que melhora essa camadinha, esse muco protetor, que chama Akkermansia.
ela gosta muito de alimentos vermelhos, então principalmente cranberry, mirtilo, são alimentos que a gente pode considerar para alimentar essa aquermância, tá? E por último, um que é bem fácil, é o arroz. Por que eu considero o arroz aqui? Porque dentro dos processos de melhora intestinal, é um dos que menos tem poréns, tá? Então, ele não é alergênico, ele não tem muitos compostos fenólicos, ele não tem muitos salicilatos, e realmente essa ideia do arroz bem cozidinho, que eles chamam mais glutinoso, né, que é aquele arroz mais papa, ou arroz branco, ou arroz cateto integral bem cozidinho, acaba sendo um alimento de fácil digestão para quem está num quadro muito crítico, tá? Então, às vezes, se você não sabe o que comer no seu dia de jejum ali, você pode ficar ali no caldo e no arroz, e isso já ser muito restaurativo para você, tá? Últimas perguntas de hoje. Deixa eu ver aqui. O psyllium também ajuda a eliminar as bactérias boas. A alimentar as bactérias boas, desculpa. O psyllium é uma fibra solúvel, ele tem um papel também. Eu não tenho certeza se ele é muito pré-biótico, eu acho que ele é mais realmente um formador do volume fecal ali, né? Então ele ajuda mais esse processo de, né? Não sei se vocês entendem isso. Então o intestino é um cano, se a gente tem um cocôzinho que não tem volume, o intestino aperta aqui e não vai pra frente. Se a gente tem um cocô que tem volume, ele aperta e vai pra frente, tá? Então, quando a gente usa o psyllium, ele tem esse papel de aumentar o volume das fezes e aumentar a umidade. Faça um teste de deixar um pouco de psyllium em um copo de água, uma xícara de água, você vai ver que vira que nem aquelas gelecas de criança, né? Então, a ideia do psyllium é essa. É claro que se você tem muita constipação, algumas pessoas acabam distendendo com psyllium, mas se você tem sempre as fezes muito fininhas, realmente por falta de fibra, você pode testar o psyllium. Começa com uma colherzinha de chá, não começa com altas doses, porque, né, a gente tem que ir testando também esse aumento de fibra. Algumas pessoas acabam reagindo de uma forma não esperada ali, tá? O mel é um prebiótico legal para incluir no dia a dia? Até onde eu conheço, tem alguns alimentos que os polifenóis são prebióticos, mas do mel eu não sei. Eu nunca escutei falar do mel como prebiótico, não, tá? Mas, por exemplo, o chá verde, as frutas vermelhas, algumas ervas, né? Então, alecrim, tomilho, canela, eles vão ter alguns compostos ali que acabam sendo prebióticos, tá? Pode comer própolis todos os dias? Depende do que você tá buscando, mas a princípio, sim. Eu nunca gosto de usar a mesma coisa para sempre. Eu acho que sempre dá para fazer alguns ciclos. Então, esse ciclo pode ser de 1 mês até 3 meses e depois pausar. Porque o própolis, ele também tem um efeito antimicrobiano, né? Então, geralmente a gente usa o própolis como um efeito antimicrobiano. Mas você, por exemplo, se for o caso de você precisar melhorar a diversidade de bactérias, talvez usar muito contínuo, dependendo da quantidade, não seja tão interessante, tá? É isso, gente. Espero que a gente tenha, enfim, falado um pouquinho. É um começo de um papo aí sobre intestino. Tem muita coisa para falar de intestino. Mas obrigada pela presença de vocês, mais uma vez. Continuamos interagindo ali na caixinha. Podemos continuar o papo ali respondendo. Tiveram umas perguntas bem legais na caixinha também sobre intestino. Eu respondo um pouquinho mais vocês lá, tá bom? Um beijo, boa semana e até a próxima.